para encerrar essa matéria de cristologia, está vindo aí muita luz para a gente, né? Muita luz, já para colocar mais sede mesmo, por causa que vai continuar no próximo semestre com a doutrina do Espírito Santo. E aí vai vir mais luz mesmo. Se acostumem com o Novo Testamento. Leitura, tá bem? E paciência. Ninguém vai matar o Novo Testamento de uma vez só. Não vai. Você vai passar a sua vida inteira ali, mastigando e pensando e aprendendo. Bom, agora nós vamos falar sobre as evidências da ressurreição de Cristo no Novo Testamento, que elas são de 3 ordens: ordem teológica, ordem histórica e existencial. Existem evidências da ressurreição de Cristo, e a gente tem que tomar cuidado com o negócio da evidência, porque a gente não pode ser cientista. Nós não somos cientistas de Deus, como alguns advertem. Nós somos crentes. A ressurreição de Jesus é um ato de fé, meus irmãos. Fé, você crê. O corpo de Jesus não vai aparecer, mas se aparecer um corpo de aí e alguém disser é o corpo de Cristo, isso aí não pode desmontar a sua fé. Tem um sudário chamado sudário de Turim, que o pessoal investiga esse sudário para poder saber se ele é de Cristo ou não. Pela tradição ele pertence a Cristo, mas a ciência já disse o seguinte: ele não é de Cristo. Eles fazem lá um teste chamado teste de carbono 14, a quantidade de carbono que existe ali nas partículas do tecido, que mostram de quantos anos atrás que ele é. E o pessoal conseguiu chegar até 1100 depois de Cristo. Alguns chegaram até 800 depois de Cristo, mas não chegou até os dias de Cristo. Só que o sudário de Turim não é a evidência da ressurreição de Jesus para nós. Ele é impressionante, mas ele não é a evidência. Nós cremos na ressurreição de Jesus pela pregação do Evangelho e pelo Espírito Santo. É o Evangelho que fala. Se você não crê no Evangelho, você perde a fé. Se você depender da ciência, você perde a fé. No tempo de Lutero, o pessoal disse que vendia pedaço da cruz de Jesus. Não precisa. Não precisa. Bom, existe uma ordem chamada ordem teológica, que significa a interpretação que os apóstolos imprimiram ao fenômeno do túmulo vazio e das aparições de Cristo nos domingos subsequentes à Páscoa. Eles identificaram em Cristo, por meio dos evangelhos, epístolas e profecias, a ressurreição dos mortos prometidos no Antigo Testamento. A gente está falando sobre isso. A evidência da ressurreição de Jesus no Novo Testamento, ela é de uma ordem teológica. Os apóstolos chegaram lá no túmulo e o corpo não estava lá. Cadê o corpo? Roubaram o corpo? O corpo não estava lá. Qual é a certeza que a gente pode ter que os apóstolos não inventaram a história? É a fé. Você se torna um estudante do Novo Testamento e você descobre que a ressurreição de Jesus ela foi evidentemente real, autêntica, transformadora e impactante. Pegou os 11 homens ali, mais aqueles discípulos todos, transformou a vida deles, desceu o Espírito Santo, escreveram o Novo Testamento e você vê a presença de Deus no que você está lendo. Só que é uma interpretação teológica, tá bem? Ou seja, doutrinária. Quando eu falo teológica, é doutrinária. Ou você confia no testemunho dos apóstolos, ou você perde a fé. Se vocês entrarem hoje numa faculdade de filosofia, você vai ficar lá de 3 a 4 anos. 3 anos de licenciatura, 4 anos o bacharel. Vão ser 3 anos de bombardeio intelectual sobre você, para mostrar para você que milagre não existe, sobrenatural não existe. Metafísica, o que é metafísica? É o que a física não alcançou ainda. Filosofia, ciências humanas, teologias humanistas, ciências exatas, muitas vezes. Você entra no círculo acadêmico, eles têm uma espécie de doutrinação para acabar com o que eles chamam de superstição religiosa. É só superstição. A partir do momento em que você começa a desconfiar do que está escrito no Novo Testamento, a sua fé começa a balançar. E dependendo do guru que te falar alguma bobeira, adeus para você. Aí entra a pergunta da irmã: se não crê nas Escrituras, como que vai saber que o sangue de Jesus purifica você de todos os pecados? Porque são as Escrituras que dizem que o sangue de Jesus me purifica. Agora, se eu começo a desconfiar de um texto, meu irmão, desconfia de um texto só. Isso aqui não é inspirado, isso aqui não é de Deus. Um texto é um efeito dominó.
É um efeito dominó. Ou você crê nas Escrituras integralmente, ou você não crê. Não tem como você acreditar que algumas partes são inspiradas e outras não são inspiradas, porque é um efeito dominó. Uma vai derrubando a outra. Aqui não é inspirado, ali não é inspirado, ali não é inspirado. Isso aqui é inspirado mais ou menos. Isso aqui eu acho que é inspirado. Pronto. Você não consegue mais crer na palavra de Deus. Não consegue. Não é uma coisa intelectual, é você não consegue crer mais. Então, qual é a primeira evidência que a gente apresenta para qualquer pessoa de que Jesus ressuscitou? É a doutrina da ressurreição. O texto sagrado diz que Jesus, no domingo pela manhã, primeiro dia da semana, ressurgiu dos mortos. Os apóstolos todos falaram isso. Paulo, Tiago, João, Judas, o autor aos Hebreus, todos falaram e foram testemunhas da ressurreição de Jesus. É a primeira evidência que a gente apresenta. A segunda, que é uma ordem chamada ordem histórica, significa o fato em si, testemunhado primariamente pelos discípulos em círculo do círculo apostólico, secundariamente por mais de 500 pessoas e ultimamente pelo apóstolo Paulo. A diferença ainda é que o testemunho de sangue que os cristãos apresentaram em defesa dessa fé. Os apóstolos, eles foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Durante 40 dias eles estavam ali. Eles viram e andaram com Jesus, comeram com Jesus. É um fato histórico que aconteceu enquanto o Império Romano mandava no mundo. Um fato histórico. Os governadores, você tem os lugares apropriados, Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, você tem os lugares, você tem a data aproximada, enquanto Pilatos estava ali governando a Judéia. Quer dizer que é um fato, que foi testemunhado primeiro pelos apóstolos, segundo, mais de 500 pessoas também viram o Senhor Jesus ressuscitado, e depois os mártires, eles deram a vida por essa fé, não era uma superstição. Então você tem aqui a ordem teológica, é a doutrina, uma ordem histórica, aconteceu e o pessoal que estava vivo deu testemunho, e uma ordem existencial, que significa o impacto miraculoso que a doutrina da ressurreição tem provocado na vida de indivíduos e nações, desde Jerusalém até os confins da terra. As vidas transformadas da água em vinho e de pecador em santo, de perdido em salvo. É tão evidente que Jesus ressuscitou que a Bíblia foi escrita em grego, traduzida para todos os idiomas do mundo, chega na minha mão, eu aqui que não vi Jesus ressuscitado, creio e prego para você, e acontece um milagre que você crê em mim. Você crê primeiramente em mim, porque você não leu a Bíblia ainda, mas eu li. Depois você vai no texto, e quando você vai no texto, você lê pelos seus próprios olhos, o texto muda você. O texto, o Espírito Santo usa o texto sagrado, e a leitura desse livro tem transformado a vida de todos aqueles que creem que é a palavra de Deus. Você pode não falar nada para uma pessoa e fala o seguinte: estou aqui uma Bíblia para você. Você lembra aquela música de Nelson Ned? Dê uma Bíblia de presente para quem você ama. Vocês lembram que lá nos anos 90 teve uma campanha muito forte da igreja em espalhar a Bíblia para tudo quanto é lado, o Novo Testamento? Vocês lembram? Os gideões missionários deixavam a Bíblia no metrô, deixavam a Bíblia no ônibus, deixavam a Bíblia nas escolas, nos hotéis, nos motéis, sabe? No Novo Testamento eles colocaram aqui no Brasil um livrinho chamado O Mais Importante é o Amor, que era o Novo Testamento numa linguagem mais acessível. Foi aquele livro que me converteu. Aquele livro. Eu já tinha uma Bíblia em casa, que era uma Bíblia católica, que eu tinha ganho, e eu li a Bíblia católica e eu gostei, só que eu não entendia tudo, mas eu gostei. E minha mãe ganhou um livrinho daquele. O Mais Importante era o Amor, né? O amor, que tinha um homem que segurava uma criança assim em cima do ombro. Aí lá vai eu ler aquele livro. Eu me lembro até hoje, eu estava no metrô e eu li o Evangelho de Mateus todinho. Aí eu li o Evangelho de Marcos todinho e eu entendi, porque foi colocado numa linguagem que eu, que não era crente, podia entender. E aquelas doutrinas não saíam da minha mente. E eu comecei a sentir necessidade de ter um encontro com Deus de qualquer maneira. Quando eu me converti, eu estava conversando com uma irmã, a gente estudava na mesma série, quinta série, né? Eu contei esse testemunho para ela e ela falou o seguinte: você foi chamado pela palavra, hein? Ninguém te evangelizou, a palavra te evangelizou. A palavra, o livro tem poder. Este livro, ele é a palavra de Deus. E ele, quando você fala da ressurreição de Jesus, é um evento existencial, por causa que eu creio que
que é como se eu estivesse vendo Jesus ressuscitado. Eu leio o texto e parece que o texto foi escrito para mim. E depois que ele entra no seu coração, não sai mais. É uma cruz cravada na alma. Não sai mais. Você não consegue mais parar de crer. Por isso é importante. Quem é que está te ensinando? Você lê a Bíblia? Porque tem muita gente que é ateu, mas nunca leu a Bíblia. Não posso conversar com uma pessoa dessa. Não posso conversar com uma pessoa que diz: sou ateu, já leu a Bíblia? Não posso conversar com ele, porque ele não leu o texto. Charles Finney foi um grande ateu no tempo dele, e ele leu a Bíblia. A Bíblia venceu ele. Ele se converteu. Eu contei aqui na semana passada o testemunho dele. A Bíblia venceu ele. Recentemente tem um filósofo aqui no Brasil, o Luiz Felipe Pondé, que ele era ateu também. Aí ele foi para os debates teológicos e venceu muitos teólogos. Ele, como ateu, filósofo formado, venceu muitos teólogos, pregadores. Mas aí ele foi convencido quando ele mesmo começou a examinar o texto, ler o texto e ouvir pessoas que sabem manusear a palavra com inteligência. Aí ele: não consigo mais descrer da existência de Deus. Agora ele crê na existência de Deus, e isso está com eloquência aí, fazendo as defesas dele aí. O texto vence, irmão. A Bíblia é a palavra de Deus, viva, eficaz. A presença do Espírito Santo é verdadeira. Mesmo que você não entenda a doutrina, você lê e você fala dela, e o Espírito Santo faz a sua obra convertedora. Então, meus irmãos, quando a gente fala da ressurreição de Jesus, tem um sentido doutrinário, tá bem? O que é o sentido doutrinário? Primeiro, na primeira parte eu falei para vocês que a gente não é salvo pela doutrina, a gente é salvo pela obra. Só que a obra tem uma explicação teológica, uma explicação doutrinária, tem uma doutrina que está no evento, no fato. E essa doutrina ela vai ser explicada. E quem vai explicar para nós? São os apóstolos que escreveram o Novo Testamento. Eles que explicaram. Jesus não explicou para a gente. Ele disse: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores, o Filho do Homem vai morrer na cruz, esse é o sangue que é derramado por vós. Mas ele não explicou, ele citou, ele deu referências. Quem explicou? Paulo. Os apóstolos explicaram pelo Espírito Santo. Então, o significado doutrinário da ressurreição abrange a nossa regeneração. Quando você começa a estudar teologia, aí na cruz existe regeneração. A palavra regeneração significa vai nascer de novo, ou vai nascer novo. Isso é regeneração, tá? Justificação, não precisa explicar nada para Deus. Deus já está satisfeito com a explicação de Jesus. Pai, perdoa-os. Deus está satisfeito com a explicação de Jesus. Não precisa explicar nada para Deus. 2 homens subiram ao templo a orar. Um se justificou, o outro pediu misericórdia. Qual desses aí saiu de boa? O que não falou nada. E o outro que falou muito, voltou para casa lá mesmo. Então, o sangue de Jesus fala por você, e você crê no sangue de Jesus, e Deus te limpa dos seus pecados. Regeneração, justificação e o nosso novo corpo, meus irmãos. Por que o nosso novo corpo? Porque a ressurreição de Jesus se tornou penhor da nossa ressurreição. Penhor. Todo aquele que crê em Jesus passará pela ressurreição dos mortos da mesma forma como Jesus. Penhor não é o sinal, né? Penhor é um sinal. Então eu tenho que resgatar o sinal, tenho que resgatar o penhor. E para eu resgatar o penhor, eu tenho que pagar o valor que eu empenhei. Tá aqui a minha aliança, rapaz. A minha aliança ela vale dar 10 mil reais. O cara vai me dar 10 mil reais pela aliança? Não. Ele vai me dar quanto? 2 mil. 2 mil, com juros. Aí eu vou lá, pego os 2 mil, deixo a minha aliança que vale 10 mil lá, fica lá. Ela continua valendo 10 mil, só que ela vai valorizando, porque o ouro valoriza. Vai para 11, vai para 12, vai para 13, vai para 50 mil. Quanto mais o tempo vai passando, mais a minha aliança vai ficando valiosa. Eu peguei 2 mil e vou ter que pagar os 2 mil e os juros. E se eu não pagar os juros? Aí o cara fica com a minha aliança, ele vai ganhar muito mais e eu vou perder muito mais. O que é a ressurreição de Jesus? É o penhor.
é o penhor. Qual que é o penhor? O penhor da nossa ressurreição. A ressurreição de Jesus é a aliança de ouro, tá? É a aliança de ouro que vale a nossa ressurreição. Pronto, foi colocado lá a ressurreição de Jesus, aliança de ouro. Qual que é o penhor agora? O penhor é a fé, é o evangelho, nós estamos crendo. Um dia a aliança tem que ser retomada, muito mais valiosa. E agora, para retomar a aliança, tem que fazer o quê? Tem que ressuscitar todo mundo que crê na doutrina. Creu na doutrina. Qual que é o fundamento da doutrina? É a ressurreição. Não é um fato inventado. Não é a doutrina pura, entendeu? Doutrina pura é o ensino. Isso é doutrina pura. Não é a doutrina pura, é a doutrina com uma obra. É a doutrina com a morte e a ressurreição de Jesus. Agora Deus, para poder ter Jesus de volta completa, estou usando uma metáfora, tá? Estou diminuindo um pouco a grandeza para os irmãos entenderem. Mas para Jesus e Deus voltar a ser lá no princípio, do jeito que era lá, que a gente aprendeu em teísmo, né? Um para o outro. Agora tem que ressuscitar todos os filhos de Jesus, porque se ele não ressuscitar todos os filhos de Jesus, aí a gente não está na perfeição. Tem que resgatar. Então você crê na doutrina? Crie. Você vai ser ressuscitado na mesma categoria que Jesus. Vai receber um novo corpo. O seu corpo vai ser revestido de imortalidade igual ao corpo de Jesus, de incorruptibilidade igual ao corpo de Jesus, de glorificação igual ao corpo de Jesus, de santidade igual ao corpo de Jesus. O corpo que Deus vai dar para você é o corpo semelhante ao corpo de Cristo. Esse é o penhor, essa é a garantia. Cristo se colocou como penhor. Ele é a aliança. Essa é a doutrina do Novo Testamento. Então você mantém a sua fé, tá? Vai receber um novo corpo. Com a ressurreição de Cristo, iniciou-se a era messiânica, portanto, chegou a nós o reino de Deus. Jesus trouxe o reino de Deus e deixou aqui com a gente. Jesus não ressuscitou e levou o reino lá para o céu. Ele falou: seja feita a sua vontade aqui na terra. Como? Agora chegou a vós o reino do céu. E os poderes do mundo vindouro. O autor aos Hebreus disse que Jesus trouxe as virtudes do futuro e colocou aqui na igreja, tá? Conforme interpretado pela escatologia realizada, os fins dos tempos tiveram início com o advento do Evangelho e a chegada do Messias. Começou o contagiros, tá? O relógio. Jesus chegou, morreu, ressuscitou, agora começou o relógio a correr. E essa corrida do relógio é uma corrida acelerada. Está acelerada. Porque se Cristo não vinha, o mundo ia ser eterno. Vocês sabiam disso? Se Cristo não tivesse vindo, o mundo seria eterno. Ficaria aí, acontecendo para sempre. O problema do mundo eterno é que é um mundo pecado, um mundo com o diabo dentro. Cristo veio. Quando Cristo veio, colocou um ponto final e falou: vamos começar de novo. Agora começou a tirar as folhinhas do calendário. Que já foi, que já foi, que já foi. E um dia esse mundo passará por causa do Cristo. O que está acontecendo nesse meio tempo? O Evangelho está sendo anunciado, o Espírito Santo está descendo, a igreja está se convertendo, o mundo está voltando para Jesus, e quando chegar o último dia, toca a trombeta, Jesus volta, e aí começa o novo céu e a nova terra. Olha o poder da ressurreição. Aqui eu coloquei uma palavra chamada escatologia realizada, tá? Porque é uma interpretação que diz o seguinte: já começou, o reino de Deus já começou. A vida eterna já começou. As virtudes de santidade já começaram. A virtude do perdão já começou. A comunhão com Deus já começou. Já está no começo. Se Cristo não tivesse vindo, só depois do juízo final. Cristo veio e antecipou para nós. Não antecipou para o mundo, mas antecipou para nós o reino de Deus. Tudo que deveria acontecer no futuro deu-se na vida de Jesus. Aquele que suportou em si o juízo final. Qual que é o juízo final? Grande trono branco. Esse é o juízo final. Tudo que tinha que acontecer lá no juízo final do grande trono branco, Jesus antecipou na cruz. Quem passa pela cruz não vai para o trono branco. Isso aqui é escatologia. Bem? Ou você resolve os seus pecados na cruz, ou você adia para poder dar contas dele lá no grande trono branco. Diferença: na cruz, Jesus é o intercessor, é o advogado que morre pelo réu. Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem.
no grande trono branco ele é o juiz. Como sendo juiz, ele não deixa de ser advogado, porque ele é advogado eterno, mas ele é advogado daqueles que creram na cruz. Na cruz, no grande trono branco, é o juízo dos mortos, inclusive. E aí eu convido todos os irmãos e irmãs a não comparecerem no grande trono branco como mortos, tá bem? Vão comparecer como testemunhas, mas não pode ser como mortos, porque se você comparecer lá, é porque a cruz não serve para você. Você não se encaixou na cruz. E tem muita gente que está nesse ponto aí, ó. Executada a sentença de morte contida na antiga criação, o último Adão, que é Jesus, tá? Ressuscitou em glória e trouxe a regeneração dos mortos. Todos os que estão em seus corpos mortos, seus sepulcros de carne mortal, são chamados pela voz do enviado de Deus. Bem, porque o sepulcro, meus irmãos, não é a caixa preta onde você é colocado lá e debaixo da terra. Isso não é o sepulcro. O sepulcro é o corpo. O corpo é o sepulcro da alma. Quando você ouve a voz de Jesus, você sai do seu sepulcro. O seu corpo é ressuscitado. Então você já tem o penhor da ressurreição agora. O seu corpo está preservado para a ressurreição dos mortos. Já está preservado. Por isso que Paulo fala que nós temos que manter a santidade do corpo, preservando para a volta de Jesus. Os que ouvem a voz de Jesus ressuscitam com ele e são justificados de seus pecados. Estando justificados, recebem um novo corpo à imagem do celestial. Por fora trazem a imagem do primeiro Adão. Por fora é isso mesmo: cabelo branco, coluna doendo, óculos aumentando de grau. Por fora é isso mesmo. Paulo falou, mas, tá bem, ó, interiormente são filhos de Deus, filhos da ressurreição. Embora o nosso homem exterior se corrompe, diz o apóstolo Paulo, o interior se renova de dia em dia. Você vai ficando mais novo cada vez que você vai andando no Evangelho. O relógio gira ao contrário, a seu favor e não contra você. Amém? Isso é uma boa notícia, né, irmão? Vai dar glória. No entanto, assim como agora não vemos que todas as coisas sejam sujeitas a Jesus, embora já esteja coroado de honra e de glória, a gente já sabe, né? Jesus está coroado de honra e de glória agora. Para a gente ver, não vê. O pessoal até duvida que Jesus ressuscitou, até duvida que Jesus está na igreja, até duvida que Jesus perdoa pecado. Não dá para ver, mas a gente crê, ó. Assim também nós não vemos o nosso novo corpo agora regenerado e imortalizado, mas no dia da parousia, a palavra parousia significa retorno, tá? No dia da parousia, o véu será tirado e o conheceremos como somos conhecidos. Pois assim como ele é, nós também seremos neste mundo. Olha só, por enquanto a gente está vendo, diz o apóstolo Paulo, à distância, em enigma, olhando por um espelho embaçado. Mas no dia da ressurreição dos mortos, o véu será tirado. O entendimento da gente vai abrir. Você vai entender as coisas sem precisar perguntar nada para Jesus no dia da ressurreição. Não vai ter perguntas e respostas no dia da ressurreição. O que foi aquilo? Por que isso? Não tem essa pergunta. Sabe quem é que vai perguntar as coisas para Jesus? Agora eu vou deixar vocês tristes ou alegres, vocês que sabem. Sabe quem é que vai ficar perguntando confuso no dia da volta de Jesus? A turma que fica do lado de fora. Quem ficar do lado de fora e não participar da ressurreição dos mortos, que vai acontecer na volta de Cristo, esses aí não vão entender nada. Eu profetizei no seu nome, eu expulsei demônio no seu nome, abre no Senhor, abre no Senhor. Vão continuar confusos, vão ter confusão de mente, de rosto, de coração. Não estamos entendendo nada, sabendo de nada. Mas quem passar pelo lado de dentro não tem que perguntar nada. Jesus falou em João capítulo 14, naquele dia nada me perguntareis. Precisa. Olharão para mim, diz o texto sagrado, e verão aquele a quem trespassaram, e vão reconhecer Jesus de imediato. Entrou no céu, não precisa ficar preocupado, qual desses aqui é Jesus? Primeiro que vai ter a marca nas mãos, e segundo, ele vai limpar dos nossos olhos toda lágrima, significa que ele vai tirar toda a escama, toda a cegueira, tudo que embaça os nossos olhos. Vai estar lá Jesus, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi. Não vai ser preciso chegar e falar, olha, esse aqui foi o grande rei Davi. Não precisa, você sabe que é o rei Davi.
Essa é a ressurreição dos mortos. Esse aqui foi Abraão, não precisa. Por quê? Você vai saber que é Abraão. E quando eu olhar para você, vou saber que você é o Rafael. Com um novo nome, inclusive. Com um novo nome, que ninguém conhece senão aquele que o recebe. Não sei seu nome, mas eu sei quem é você. Olha só que milagre está reservado para quem alcançar a ressurreição dos mortos na volta de Jesus. Acaba a cegueira, acaba a loucura, acaba a ignorância, acaba a corrupção, acaba a dúvida, não tem nada disso, é novo céu e nova terra, nasceu de novo. Tudo isso está na doutrina da crucificação e da ressurreição. Tudo, a doutrina vem depois da obra. Tá? A obra, vem os apóstolos e ensinam para a gente, e ensinam no Novo Testamento. Vai ter que ler, meu irmão, vai ter que ler, não tem para onde correr. Bom, aí vamos falar um pouquinho sobre a ascensão de Cristo, tá bom? Temos 15 minutos.